Você sabe qual a idade ideal para você levar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho para o oftalmologista para saber se ele realmente está enxergando ou se ele precisa de óculos ou tem algum problema mais grave na visão? Se você quiser saber, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Patrícia Kizak, eu sou médico oftalmologista. Logo na maternidade, assim que o bebezinho nasce, ele já vai fazer o teste do olhinho. Neste teste, é feito como se fosse uma triagem. Se já houver alguma alteração nesse exame, assim que o bebê sai da maternidade, ele já deve passar em consulta com o médico oftalmologista. Se o bebê for prematuro, ou seja, ele acabou nascendo antes do tempo, algumas doenças de visão podem acabar acometendo ele. Então, o primeiro exame oftalmológico normalmente já é feito logo na maternidade ou assim que ele sai. Por quê? Existem algumas doenças, como a retinopatia da prematuridade, que devem ser tratadas logo no início e que, infelizmente, acabam acometendo mais esses bebezinhos que nasceram antes do tempo. Mas o bebê que tem o teste do olhinho normal, que nasceu a termo, ou seja, no tempo normal, o primeiro exame oftalmológico deve ser feito antes de 1 ano de idade, idealmente entre 9 meses e 1 ano de idade. Mas, Paty, como que você faz o exame se o bebezinho ainda nem fala? Como que ele vai falar as letrinhas ou falar que se é melhor é esse ou esse? Não, pessoal, no bebê ou na criança que ainda não fala ou nas pessoas que não se comunicam, a gente vai fazer o exame de uma forma objetiva, ou seja, a gente consegue saber o grau, a dioptria que aquela criança, aquele bebê tem através da retinoscopia ou esquiascopia. A gente usa essas réguas, ou negativa ou positiva, para a gente saber qual o grau que essa criança tem. E com a ajuda do retinoscópio, a gente vai conseguindo ver a sombra que é feita, que é realizada na retina, para saber qual o grau que ela tem. Então a gente consegue saber o grau, a dioptria que essa criança tem e se ela realmente está enxergando ou não. Mas além de saber qual o grau, qual a dioptria que a criança tem, a gente também consegue fazer o exame de fundo de olho para saber se ela tem alguma alteração na retina, alguma cicatriz de uma corioretinite por alguma infecção na gestação, por exemplo, uma toxoplasmose que a mãe possa ter tido durante a gestação. A gente consegue ver a retinopatia da prematuridade, se a retina já está toda desenvolvida ou se tem alguma região que ainda não se desenvolveu, que acabe aumentando o risco de um descolamento de retina nesses bebês prematuros, por exemplo, ou doenças graves como, por exemplo, o retinoblastoma, que é um tumor que acontece lá no fundo do olho, lá na retina, e que, se não for tratado, pode levar até a perda da vida desses pacientes. Então é muito importante o diagnóstico precoce para que a gente consiga tratar o quanto antes. E quanto antes o diagnóstico for feito, maiores as chances também de a gente preservar a visão dessas crianças. Por isso que o primeiro exame oftalmológico ele é tão importante. Não esperar a criança começar a ter queixas na escola para você levar o seu filho, seu neto, seu sobrinho para o oftalmologista para verificar se ele precisa de óculos ou não. Algumas doenças mais graves podem ser evitadas também com o tratamento precoce, como, por exemplo, a ambliopia ou o olho preguiçoso. O que é isso? Aquele olhinho que não desenvolveu. Por conta de estrabismo, por conta de uma diferença de grau grande entre os olhos, por conta de alguma coisa que que acaba privando o desenvolvimento da visão de um dos olhos. Por exemplo, uma catarata congênita, uma pitose, ou seja, aquela pálpebra mais caída de um lado. Então, se a criança tem uma diferença de grau muito grande entre os olhos, o que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai mandar todo o estímulo de visão para aquele olhinho que enxerga melhor. E a criança vai acabar compensando isso, só que o outro olho, ele não se desenvolve. E a gente consegue tratar o olho preguiçoso ou ambliopia até no máximo 8 anos de idade. Mas quanto antes o tratamento for instituído, melhor serão os resultados, melhor será a recuperação. Quanto mais tarde, mais difícil. E na idade adulta, no adolescente, a ambliopia já não tem tratamento, não tem cirurgia, não tem nada que melhore a visão deste paciente. É um olhinho que tinha tudo para desenvolver, mas acabou não desenvolvendo de uma forma boa. E o tratamento é feito com tampão. A gente vai ocluir o olhinho que enxerga bem para que a criança consiga desenvolver o olhinho que acabou não desenvolvendo também, que vai ficando preguiçoso com o tempo. Por isso que é tão importante as consultas de rotina com o médico oftalmologista. Não deixe esse tempo passar. O período de desenvolvimento visual da infância, ele nunca vai ser substituído. Então ele é tão importante e precisa ser muito utilizado. Agora, nesse período de ano, volta às aulas, muitas escolas acabam pedindo até relatórios, laudos médicos oftalmológicos
se as crianças estão enxergando. Uma prática que é muito importante para que os pais conscientizem de levar os seus filhos todos os anos ao médico oftalmologista para verificar a sua visão. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Me siga nas redes sociais e não esqueça de levar os seus filhos, netos, sobrinhos, suas crianças para o oftalmologista para cuidar da visão do nosso futuro.